Redação On News. Informação chegando aqui com ele, Jairo Guilherme Silva. Alô, Jairo! Bom dia, Jairo! Olá, Tarcísio, bom dia. Opa. Agora sim. Aí sim, senão não abrir aqui o microfone, como que faz, né? Pois é. Bom dia, Jairo. Bom dia, Tarcísio. Estamos chegando nesta quarta-feira, já meio de semana, para falarmos a respeito dos assuntos importantes desta manhã de quarta-feira. Tá aí. Então vamos lá, as informações de hoje que o pessoal quer informação, viu, Jairo? Pois é, Tarcísio. E ontem o presidente Bolsonaro fez o anúncio do teste que ele fez a respeito do Covid-19. Ele testou positivo. Agora, com dados, realmente o presidente informou. Na verdade, ele convidou 3 órgãos de imprensa, a TV Brasil, que é o órgão oficial do governo, e mais 2 canais de TV. Que foi a CNN e a Record. A Record, exatamente. Né? Para falar desse anúncio aí que ele estaria com o Covid-19. E numa atitude imprudente do presidente, não mantendo uma distância considerável, né? Das equipes de reportagem. Que ele fez assim, né? Ele chamou assim, tem uma coisa para falar. Aí chegou os repórteres perto dele, deu positivo aí para Covid. Quer dizer, tava todo mundo ali próximo, ficou exposto, né? Exatamente, situação complicada. Tanto é que as equipes foram dispensadas para fazer quarentena, né? Exatamente, para fazer também a testagem, para saber como é que está a situação, e está em quarentena também, para evitar que passe para os demais companheiros de redação, né? E depois, num momento ali, quase no finalzinho da entrevista, o presidente ousou e tirou a máscara para mostrar que ele estaria tudo bem, que está tudo ok, e que ele vai estar usando a cloroquina. Depois, em live, ele disse, estou tomando a cloroquina aqui, tá certo, e que está tudo bem, enfim. Vamos torcer para a recuperação do presidente, né? É o presidente do nosso país. Exatamente. E que se recupere e tenha a ciência de que isso não é uma gripezinha, né? Ele sentiu as fortes dores aí, um desconforto, foi levado para o hospital e aí tomou-se os devidos procedimentos. Mas não é uma gripezinha como ele mesmo havia dito há algum tempo. Realmente, né? É uma coisa muito séria e a gente fica bastante preocupado aí, porque o Covid, né, fala assim, eu tive ali uns sintomas e tal, e fiz o teste e testei positivo, já tô melhor e tal, mas depois de uma semana, né, parece que é assim, pelo que eu ouvi falar, até por causa do presidente, muitos especialistas, médicos, infectologistas falaram à imprensa, e parece que eu notei o seguinte: a pessoa tem ali alguns sintomas, febre e tal, faz o exame, tem ali o Covid, né? E aí vai melhorando, né? Naturalmente o organismo vai melhorando, tal. Em alguns casos não, vai piorando, né? Ou permanece, ou não acaba. Passado uma semana, viu, Jairo? Aí pode entrar a fase inflamatória, que é realmente muito perigosa, que pode trazer aí a necessidade de respirador e tudo mais, e a pessoa ficar numa situação mais crítica. Então, fica aí o alerta, né? E a gente fica na torcida para que o presidente se recupere, afinal de contas, como nós dissemos aqui, é o presidente do país, da nação, então é importante que isso tudo se resolva e ele fique bem, né? E olha, Tarcísio, o presidente Bolsonaro se aglomerou e interagiu aí com centenas de pessoas nos últimos 14 dias. Além de reuniões, o presidente viajou a 6 estados, participou de 8 cerimônias e 3 encontros coletivos. Quer dizer, nesse momento ele já estava infectado, que é o prazo que nós sempre anunciamos aqui, são 14 dias, 15 dias para a manifestação, para sentir os sintomas do Covid-19. Exatamente. E nesse processo todo, o presidente teve contato com muita gente. Ele nunca saiu de Brasília. Aí foi sair de Brasília justamente quando estava infectado. Andou por 6 estados enquanto estava infectado, né? Pois é, as pessoas que ele abraçou, que não usou máscara nesse período todo, né? O presidente até e se usava, tirava. Os mais íntimos lá, ele falou assim, que máscara é coisa de ver. E aí, reticente, né? É complicado, né? Uma posição do nosso líder
do país ter esse posicionamento. Realmente agora com o complicado. Covid ele vai, tomara que ele tenha caia na realidade, né, e fala, Você tem essa esperança? Eu não tenho. Eu vi depois que eu vi o Siqueira Júnior lá, Siqueira Júnior, né, da Rede TV, que pegou Covid, quase morreu. Depois teve um médico lá do lado dele, especialista, fez uma UTI na casa dele, né? Exato. Falou que quase morreu, pediu para Deus para morrer porque estava muito difícil de respirar, foi uma angústia muito grande. E depois de tudo isso, voltou mais terrível. Voltou mais terrível, pedindo para as pessoas saírem de casa e tal, aquela coisa toda, né? Então, não tem essa esperança não. Acho que se não acontecer nada de grave com eles, volta mais perverso ainda, né? Nas suas falas. Bom, enquanto isso, Tarcísio, o número de pessoas infectadas vem aumentando aqui na nossa região. Nós vamos passar aqui o boletim da Vigilância Epidemiológica. A Prefeitura de Americana divulgou, por meio da Vigilância, a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que ontem o registro de mais 2 óbitos do Covid-19, totalizando 37 mortes por doença aqui na cidade. Uma idosa de 90 anos que morava no centro da cidade, que estava internada no hospital, faleceu no dia 4 de julho e tinha Alzheimer, e outra senhora de 59 anos, moradora na Praia Azul, faleceu em Fernandópolis no dia 5 de julho, ela tinha doença cardíaca e depressão. A Americana também registrou mais um óbito suspeito de Covid-19, uma mulher de 69 anos, moradora no São Jerônimo, que faleceu no dia 4 de julho no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O resultado de exame PCR ainda é aguardado, por isso é considerado um caso suspeito da doença aqui na cidade. O quadro geral da cidade é o seguinte: 769 casos positivos de Covid-19, sendo 37... Ontem era 700 casos, hoje já 769 casos positivos. Subiu muito, hein? De um dia para o outro. 69 casos, né? De um dia para o outro. Sendo 37 óbitos, 12 internados, 224 em isolamento domiciliar e 496 curados. 204 casos suspeitos aguardando resultados. Entre eles está 6 óbitos, 18 internados em hospitais e 180 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza até agora 1.522 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelos exames negativos aqui na cidade de Americana. A relação dos bairros também, que tem aumentado o número de pessoas infectadas, e a prefeitura, através da vigilância, está orientando com os fiscais, até orientando com os guardas municipais, para orientar a população sobre a importância do uso de máscaras para evitar a contaminação. Então essa orientação está sendo feita aqui na cidade para que a população possa também, tem muitas pessoas desatentas, né? Eu não sabia, eu esqueci, né? Então o pessoal está sempre alertando esses desatentos aqui na cidade de Americana, bem como em todo o país. Aí há muita gente que realmente não segue as regras. Bom, a relação também em Nova Odessa é a seguinte, Tarcísio: a cidade de Nova Odessa tem 149 casos positivos de Covid-19, 13 óbitos, 121 pacientes curados, 85 pacientes que deram negativos, também tem 49 casos em investigação e 3 óbitos, e 258 pessoas que estão sendo acompanhadas aí, que estão com a imunidade baixa, e pacientes com gripe em acompanhamento. Já a cidade de Santa Bárbara do Oeste tem 1.400 casos suspeitos, 879 casos confirmados em pacientes moradores da cidade barbarense, 31 de moradores de outros municípios, 594 casos curados, 2.810 casos descartados, 23 óbitos confirmados, 7 óbitos descartados e 1 óbito suspeito na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A situação aqui também é complicada. Os casos de Hortolândia têm 791 casos positivos, 39 óbitos confirmados, 674 pacientes que receberam alta. Nova Odessa, como nós havíamos dito já, a cidade de Sumaré tem 980 casos positivos,
com 58 óbitos Meu Deus. e 786 pacientes que receberam alta, isso na cidade de Sumaré. Tá aí, realmente os números são aterradores, né? Ô Jairo, a gente tem falado aí, né, que os números estão aumentando, né, e tudo mais, e realmente é muito preocupante, né? A gente tem que ficar em casa. E de repente eu vejo lá um caso, como por exemplo a cidade de Americana, tem lá 769 casos, né? 769 casos, 37 mortos. E você fala assim, puxa vida, olha, uma pandemia, 37 mortos. Se a gente pegar os números, viu, Jairo, de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, vamos pegar só essas 3 cidades que são grudadas, tá? Aqui com a gente em Americana, a Santa Bárbara e também Nova Odessa. Não que faz divisa, porque faz divisa com Cosmópolis, mas tá meio distante, né? Limeira tá meio distante. Então, só pra gente... Paulínia tem uma represa no meio, né? Então, essas cidades que estão mais próximas, que a gente tá aí no dia a dia, que tá muito perto, tá muito perto. Quem mora em Nova Odessa vem para Americana, quem mora em Santa Bárbara vem para Americana, quem é de Americana vai para essas cidades. Então, olha, só pra gente ter uma ideia, tá? O número de casos positivos em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, 1807. 1807, tá? Nessas 3 cidades, que daria mais ou menos o tamanho de Piracicaba, para a gente ter um comparativo, essas 3 cidades juntas, né? Número de mortes, somando essas 3 cidades próximas, que é o tamanho de uma cidade um pouquinho maior como Piracicaba. Temos 73 mortes nestas 3 cidades, tá? Nessa micro-região. Então, olhando dessa forma, né, os números ficam piores ainda, não é, Jairo? Sem dúvida alguma. Já que as cidades são conurbadas, né? Exatamente. Uma bem próxima. Você não sabe onde termina a Nova Odessa e começa. Sabe, né? Mas é bem próximo, né? A população circula também muito entre essas cidades, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. São cidades consideradas conurbadas. Exatamente. Bom, a situação realmente e o número de mortes nessas 3 cidades é realmente assustador. 73, né? 73 famílias exato, que perderam aí pessoas queridas, amadas, não é? Que é isso que a gente fica meio chocado, porque o presidente não entende. Então ele está com Covid, os filhos também podem estar. Ah, mas a taxa de mortalidade é pequena, graças a Deus é pequena. Mas um número maior de pessoas infectadas pode ser complicado. De repente o Bolsonaro passou para os 4 filhos e passou para a esposa, de repente daí, pelo menos 1 ou 2 casos podem evoluir, como é bastante gente, pode evoluir grave e de repente pode ter uma perda. E aí quem que ele vai escolher? O filho número 1, número 2, número 3, número 4 ou a esposa? Ou ele? Não é? Então, é isso que a gente fala, que as pessoas não entendem, que veem números como números, mas não são. São pessoas, são vidas, são famílias, são histórias. Não é, Jair? E para muita gente não caiu a ficha. Eu falo assim, tá bom, o número tá bom de mortos por dia. Nossa Senhora, não pode morrer ninguém, né? É isso que a gente fala. É isso que a gente fala. E aí fica se usando de política do lado de cá, política do lado de lá, porque eu tô certo, não, eu tenho que provar que eu tô certo e que ele tá errado, eu posso não estar certo, mas eu tenho que provar que ele tá errado. E aí as pessoas vão morrendo e não se usa a cabeça em conjunto para buscar soluções, né? Buscar soluções. Então, é realmente uma situação bastante complicada, né? Pois é, olha, Tarcísio, os números aqui, o Ministério da Saúde divulgou ontem as mortes em 24 horas. O Brasil registrou 1.254 mortes por Covid-19 em 24 horas. Meu Deus! O total é de 66.741 pessoas que perderam a vida. Não baixa, viu? Olha, já os órgãos de imprensa, porque esses dados do Ministério da Saúde foram atualizados. O pessoal passa por volta atualiza ali para mandar esse boletim por volta das 4 horas e já estão encerrando aí os dados. Já os órgãos de imprensa
eles fazem a coleta até às 8 da noite e os dados coletados pelos órgãos de imprensa dão conta que o Brasil teve 1.312 mortes registradas mais ainda em 24 horas. Agora mais vai ainda. atualizando, mas vê a diferença de 1.312 mortes registradas nas últimas 24 horas do dado do governo, que está divulgando que o Brasil teve 1.254 mortes por Algumas Covid-19. mortes não entram aí no governo, não sei. A gente acaba divulgando do governo porque é mais oficial, né? E alguém pode questionar até assim, mas o do consórcio lá, de repente, né? Então, é o número oficial que a gente tem divulgado justamente, mas mesmo assim, sendo menos mortes, mesmo assim são números aterradores, né? Exatamente. O governo divulga 1.254 mortes. Já o grupo de imprensa lá, que esse pessoal está em todas as cidades, né? Isso. É confiável, esses dados não... E pega os registros no cartório, exatamente, né? É assim que funciona. O Brasil, pelos órgãos de imprensa, o Brasil teve 1.312 mortes registradas. Sim. O número de pessoas contaminadas já passa de 1.674.655 pessoas contaminadas, enquanto o governo diz que os números são de 1.668.589 casos de pessoas contaminadas. A divergência aí também na questão do número de pessoas contaminadas. O caso de mortes aí é 66.868 dados do grupo de imprensa, e pelo governo o número de pessoas que morreram por conta disso é de, deixa eu pegar aqui, do grupo de imprensa, é de 60, deixa eu ver aqui, Ministério da Saúde, 45, não está divulgando aqui, está divulgando assim, 66.741 pessoas que morreram até agora. Portanto, vai oscilando os números de pessoas que estão se infectando, pessoas que perderam a vida por conta do coronavírus aí, nos dados tanto do Ministério da Saúde quanto no grupo de imprensa que se uniram para divulgar, uma vez que o governo há algum tempo se recusou de estar divulgando todos os dias o número de pessoas infectadas e também o número de pessoas que perderam a vida para o Covid-19. Portanto, há essa divergência no número nas últimas 24 horas aqui no nosso país. O governo divulga um número, o grupo de imprensa divulga números atualizados para que a população tenha ciência do que realmente está acontecendo e o quanto é perigoso as pessoas saírem de casa sem o uso de máscaras e também evitar aglomerações, que é importante demais você manter a distância das pessoas e fazer o uso de álcool gel sempre. A Vigilância Epidemiológica Americana, Tarcísio, está informando que o município ainda tem 15 mil doses da vacina contra a gripe que está disponível para toda a população desde o dia 1º de julho. A campanha de vacinação segue até o dia 24 de julho e em todas as unidades básicas de saúde, das 8 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. De acordo com o último balanço divulgado no dia 2 de junho, a Americana já vacinou 71.873 pessoas desde o dia 23 de março, quando teve início a campanha de vacinação. Antes, a imunização estava disponível apenas para grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, mas foi liberada para todas as faixas etárias. A vacina oferece proteção contra o vírus da influenza A H1N1 e influenza A H3N2 e influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença e até levar a óbito. Ela não é eficaz contra o coronavírus, porém, nesse momento, irá auxiliar os profissionais da área da saúde na execução do diagnóstico para o Covid-19, já que os sintomas são parecidos. Além disso, a vacina ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde nesse período do ano em que estamos no inverno, né, Tarcísio? Exatamente. Então, quanto mais evitar problemas de saúde para levar a gente para os hospitais ficam livres para as pessoas que precisam, seja por causa de Covid ou não.
Sem dúvida alguma. Está aí o recado dado, que boa. as pessoas possam ir aos postos de saúde para se imunizar. Exatamente. Tarcísio, nesta quarta-feira, a Americana poderá ter o desabastecimento generalizado de água de acordo com o DAE, Departamento de Água e Esgoto. O motivo será que a autarquia realizará 4 obras de manutenção e interligações ao mesmo tempo na cidade. Caramba! Segundo o departamento, as obras terão início ou tiveram início às 0 hora de hoje e a conclusão dos serviços está prevista para as 3 da tarde desta quarta-feira. O abastecimento na cidade será normalizado de forma gradativa. Portanto, desde as 0 hora está sendo realizada uma série de manutenções e também interligações nos reservatórios de água e haverá o desabastecimento de água, evidentemente, após as 3, 4 horas, aí vai ser liberado o ligamento da rede de água aqui da cidade e gradativamente os bairros serão reabastecidos com esse precioso líquido, a água aqui em Americana, Tarcísio. Então tá aí. Pessoal que costuma fazer a lavagem das calçadas, né? Pessoal que lava calçada, enfim, tomar muita consciência nesse momento, porque vai faltar água nesse período. Até as 3 da tarde haverá falta de água por conta dessas manutenções. Depois a água volta gradativamente à casa dos munícipes. Tá aí. Falta de água é um transtorno, mas para manutenção tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Isso, Bom, isso. E outra questão, Tarcísio, que nós levantamos hoje no Jornal News, primeira edição, é com relação ao descarte das máscaras, né? Tem muita gente descartando máscara em vias públicas, né? Ô, louco! Ali naquela ponte que passa sobre a linha férrea da Rua Carioba. Ô, louco! A gente flagrou lá muitas pessoas que descartaram máscara e tá lá jogada, né? Na linha férrea, também nas escadarias da passarela. O pessoal não tem a noção e também não dá o destino correto a esses materiais. E a pergunta é, quando eu não usar mais a máscara, o que eu vou fazer? Coloca no saquinho plástico e coloca no lixo, né? Isso, exatamente. Também não coloca no saquinho plástico e manda para reciclagem. Não, tem muita gente colocando na reciclagem, aí vai lá para as cooperativas, as pessoas fazem a separação dos materiais e em contato com esse produto, com essa máscara, você não sabe quem que usou, se está gripado ou não, se tem o coronavírus ou não, enfim, para evitar esse transtorno. Então coloca no saquinho plástico, coloca no lixo e descarte esse material que não serve também para fazer a reciclagem dele. Então coloque no lixo esse material. Evite de jogar esse material, essas máscaras, em vias públicas. Infelizmente, muitas pessoas sem noção, sem consciência, estão descartando em qualquer lugar. Pega, tira e joga na calçada, né? Que horror isso! Aí cai no bueiro, enfim, vira aquele transtorno. Exatamente. Quando chove, a gente nota que a situação se complica porque as pessoas não têm essa consciência, né? Tem muitos que jogam garrafa PET, latinha de cerveja, latinha de refrigerante, passando nas ruas. Aí você vê, a pessoa está no veículo e toma lá o seu líquido, seja cerveja ou refrigerante, e joga a latinha de cerveja ou refrigerante para fora do carro, né? Quer ver, quem está passando pode até ser atingido com essa latinha. Sim. O pessoal joga. Olha que consciência que essa família tem, né? Não, coisa. É impressionante. Impressionante. E o caso das máscaras ainda é mais preocupante porque máscara, né, Tarcísio? Você usou um período. Não está usando, não vou lavar, não é reutilizável. E aí o pessoal acaba descartando em qualquer lugar. Pessoal, exatamente. Vamos ter consciência, né? E lembrando, né, como que a gente respira pela máscara, o ar que está em volta é puxado e o ar que a gente respira é expelido. Então, dos dois lados da máscara, fica realmente a concentração maior de partículas que pode ter, né, o coronavírus, não é? Então, é realmente muito delicada essa situação, hein? Exatamente. Então, temos que ter essa consciência, viu, Tarcísio? E evitar que isso aconteça, né? Ao máximo. Temos que nos fiscalizar e fiscalizar as pessoas que às vezes agem dessa maneira irregular. Exatamente, exatamente. Olha, Tarcísio, a Prefeitura de Americana protocolou na Câmara um projeto de lei para autorizar a celebração de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.
O objetivo é permitir que policiais militares apliquem multas de trânsito que atualmente só podem ser registradas por guardas municipais. Um veículo estacionado no local proibido, por exemplo, se encaixa nessa categoria, assim como o excesso de velocidade, que hoje é só permitido para os agentes da Guarda Municipal. A fiscalização de todas as infrações de solo cometidas na cidade é de responsabilidade da Guarda Municipal. Caso a PM se depare com uma situação do gênero como essa, é necessário acionar os guardas municipais. A PM, no caso, não pode parar, não pode fazer a multa nessa situação. O projeto foi protocolado na Câmara no dia 25 de junho e o prazo de tramitação é de 45 dias. De acordo com a cláusula do convênio, não haverá custos ao município. Então, o que é de competência da Guarda Municipal, a questão das multas, também, se for aprovado na Câmara de Vereadores, passa a ser também de competência da Polícia Militar, de fazer essas multas. É um projeto que deu muita discussão já no passado, estava também tramitando, foi retirado da pauta, enfim, deu muita discussão e o projeto não seguiu adiante. Agora está retornando para a Câmara de Vereadores e acredito que com esse momento de pandemia, com as sessões online, o pessoal também não debate muito, não tem também muitas manifestações na Câmara como era presencialmente. Ia lá o pessoal contra a questão da PM também aplicar as multas junto com a Guarda Municipal. Então, na oportunidade, ficou somente a Guarda Municipal para aplicar multas, né? Agora o projeto retorna à Câmara de Vereadores e vamos aguardar qual vai ser o posicionamento dos nossos nobres edis da Câmara Municipal. Exatamente, vamos aguardar. Mas quanto mais puder preservar a ordem, é melhor, né? Isso é claro. Então é o que a gente espera. Tem muita gente que tem um outro lado aí também com relação a questão das multas, né? Você parar em qualquer lugar, vamos parar para fazer alguma coisa bem rápida e então passa a Polícia Militar, passa a Guarda Municipal, enfim, cada um. Eu faço errado e não quero multa, é isso? Tem um posicionamento diferente. Não é fazer errado, né? Mas é a questão do jeitinho. Hoje a Guarda Municipal faz a aplicação das multas e a PM, que faz também as blitz, né? Ela também poderá fazer essas multas, né? Tem muita gente que hoje se encontra numa situação que não dá para fazer regularizar toda a documentação, até por falta de condições financeiras, até por conta do país, da situação econômica do país, né? Que não é fácil para ninguém, e tem muita gente que não consegue fazer a atualização dessa documentação, né? Até porque tem que pagar. E muita gente desempregada, com contrato rompido, e se for pego com documento vencido, aí você tem o carro apreendido, e se você não tem condição de fazer o pagamento, jamais terá condição de pagar as multas seja do pátio ou atualizar. Se for para o pátio, aí é uma situação complicada. É uma situação complicada, né? Exatamente, mas assim, tenta não infringir a lei, que você não vai ser pego pela multa também, né? Tem isso daí, né? Pois é. Lembrando que os prazos, em época de pandemia, ainda mais com tudo fechado, eles acabam não existindo, tendo uma flexibilidade que é pelo decreto do próprio governo e também dos municípios. Então, por isso que é importante, também, viu, é justamente isso, que todos falem a mesma língua, né, nas esferas municipais, estaduais e federal, por questão dessas coisas legais, né? Porque o povo não pode ficar sofrendo aí. De repente, passou um prazo ali e tal, tudo mais, né? Como, por exemplo, a renovação de carteira de motorista. Como que vai fazer? Tivemos a pandemia que não podia. Depois teve o período de 3 semanas que estava aberto. Depois voltou a fechar, né? Então, é uma situação bastante complicada e delicada, né? Porque tem que fazer o exame de vista, psicotécnico algumas vezes, até exame antidroga. E aí, como que faz? Então, os prazos foram dilatados. Mas fica sempre aquela dúvida, né? Então o melhor é sempre andar em cima da lei, né?
Pois é, e lembrando que a gasolina tem mais um reajuste, né? Mais um, né? O pessoal não se entende mesmo. E o petróleo é nosso. O petróleo é deles, né? Porque o nosso não é. E aí, mais um reajuste nesse mês de julho, já é o segundo reajuste no preço do combustível, né? Até onde vamos parar, né? Cada semana se tem um reajuste. Quer ver, estamos aí no dia 8. Já é o segundo reajuste desse mês dos combustíveis. É inadmissível, né? Isso não dá para aceitar essa determinação do governo. Subiu o petróleo o barril do petróleo no internacional lá. Então repassa para as pessoas que utilizam, né? Seja reajusta aí o preço da gasolina, do álcool, do diesel, enfim, aí aumenta-se tudo, né? É uma escalada de aumento que vem por aí mais uma vez. Exatamente. E isso não se vê no salário, né? O pessoal tem os salários reduzidos, né? Cada vez mais, tem contrato de trabalho rompido por conta da pandemia, o comércio fechado e o governo vai aumentando. Vai entender essa matemática, né? E aí eles não falam a mesma língua. Quem sofre na base da pirâmide realmente aqueles que estão em situação bem difícil. Exatamente, exatamente. Bom, Tarcísio, eu volto logo mais com mais informações aqui da redação On News. Até mais, Jairo. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.